O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a nós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a nós, Senhor. Celebra-se hoje, na liturgia da Igreja, o último mistério visível da vida terrena de nosso Senhor. Terrena no sentido de presença no meio de nós. Rigorosamente falando, a vida terrena de nosso Senhor acaba com a sua morte de cruz. De sorte que, a partir da sua ressurreição, Jesus já não está mais sujeito às leis da natureza, dentre elas o tempo, o espaço, porque ressuscitado está na dimensão do Pai e na força do Espírito. E também não está sujeito ao espaço, porque o seu corpo glorioso atravessa as paredes. Não mais está subordinado às categorias de presença física limitada a um determinado lugar. Professaremos daqui a pouco no credo: creio que ele ressuscitou, subiu ao céu e está sentado à direita do Pai, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Havia necessidade de Jesus se ausentar dos nossos sentidos? Qual a conveniência, qual a razão de ele não mais ser percebido pelos sentidos? O que isso importa para nós? E se ele permanecesse visível, que pontos negativos isso teria para a nossa fé? A resposta é dada pelo próprio Jesus a Tomé: porque viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Ausentando-se dos nossos sentidos, Jesus considerava conveniente para a nossa fé, pois ninguém deposita a sua confiança naquilo que vê, naquilo que os seus sentidos conseguem apalpar. É verdade que no início da primeira carta de São João, o autor diz: o que vimos, o que ouvimos,
o que apalpamos no verbo da vida, isto vos anunciamos. Mas a conveniência de contemplar Jesus pelos sentidos era apenas para os cristãos da primeira hora. Convinha que Jesus falasse, que Jesus manifestasse os seus prodígios a alguns, para que esses, sendo testemunhas, principalmente da ressurreição, transmitissem com palavras e também com escritos para as gerações seguintes aquilo que eles testemunharam. Por isso os apóstolos são fundamento da nossa fé. Eles são colunas, sustentáculos da igreja do Deus vivo, expressão muito cara ao apóstolo Paulo na primeira carta a Timóteo. O que acontece hoje na liturgia é o cumprimento da famosa frase de Jesus no seu discurso de despedida no Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 28. Saí do Pai e vim ao mundo, agora deixo o mundo e volto para junto do Pai. Ao descer, Jesus cumpriu a vontade do Pai, restabelecer a aliança, instaurar um pacto, possibilitar pelo seu sangue derramado na cruz a aliança definitiva entre Deus e os homens. A paz que se perdera com o pecado dos nossos primeiros pais, o ódio, o litígio, a inimizade dos homens entre si e da humanidade com Deus, encontram o seu termo no sangue de Jesus derramado na cruz, o preço do nosso resgate. Esta carne que ele assumiu no ventre de Maria, que estava destinada à consumação do único sacrifício agradável a Deus, sacrifício de expiação dos nossos pecados, agora se desdobra no ato da ressurreição, no qual a obra da redenção está definitivamente concluída. Deus em Cristo, morto na cruz, cancelou nossos pecados. O corpo que não podia conhecer a corrupção é colocado no sepulcro, e durante esse breve tempo que decorreu entre a sua morte e a sua ressurreição, Cristo vai à mansão dos mortos, anunciar a boa notícia, alegrar aqueles que morreram na esperança da ressurreição, dizendo-lhes: aquele em quem vocês acreditaram, por vocês morreu. Ele aqui, em breve ressuscitará, como primícias dos que adormeceram, o seu corpo triunfará da morte, e ele não mais estará sujeito à morte, a última inimiga da humanidade a ser vencida. Durante 40 dias, entre sua ressurreição e sua subida ao céu, quis nosso Senhor, considerou ele conveniente que nosso Senhor Jesus Cristo instruísse os apóstolos, desse-lhes algumas recordações, algumas instituições que ele já havia realizado antes de sua morte, foram recordadas. Agora, Jesus prepara os apóstolos para darem continuidade àquilo que ele iniciara. Ou melhor, de outra forma mais precisa, Jesus precisa se ausentar para permanecer conosco de outra forma, para que agora não mais ele, mas a igreja fosse a protagonista daquilo que ele fizera enquanto estava conosco. Tal é precisamente a missão que agora vai competir a igreja. Vós sereis minhas testemunhas na Samaria, na Judeia, em Jerusalém e até os confins da terra. Convinha, portanto, que Jesus se ausentasse. Agora respondo àquela primeira pergunta: se Jesus continuasse conosco visível, qual seria o prejuízo para a nossa fé? A definição de fé exclui qualquer relação do homem, sua inteligência e sua vontade, com os sentidos. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Esta é a definição de fé: a posse antecipada do que se espera, a certeza de que existe aquilo que não se vê. Se eu vejo, se eu toco, se eu apalpo, eu estou de certa forma rebaixando o ato de fé a uma categoria perfeitamente passível de equívoco. Todos nós
desanimamos quando ouvimos certos sons. Às vezes pensamos que se trata de algo e descobrimos que é outra coisa. Todos nós nos confundimos com o nosso olhar. A nossa visão se equivoca. Às vezes pensamos que estamos vendo algo, quando na verdade se trata de outra coisa. Idem para o olfato, idem para o paladar, idem para qualquer outro sentido, se é que ele existe. Vamos nomeá-lo aqui, a intuição. Tudo isso é humano, tudo isso é falível. Deus quis que o ato de fé não estivesse condicionado aos sentidos. Tomé, porque viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Mas se eu creio naquilo que eu nunca vi, naquilo que eu nunca toquei, naquilo que eu nunca apalpei, quem me garante que aquilo em que creio é verdadeiro? A igreja garante. Vós sois minhas testemunhas. Eu me apresentei a vocês. Preguem, proclamem a todas as nações, às gerações seguintes, o que vocês experimentaram. Santo Agostinho diz: eu não acreditaria no Evangelho se a isso não me movesse a autoridade da Igreja Católica. Nós cremos no que a Igreja prega. Nós afirmamos serem verdadeiros estes livros que chamamos de Bíblia, porque a Igreja disse, porque a Igreja discerniu, porque a Igreja, iluminada pelo Espírito Santo, selecionou, porque ela determinou, assistida pelo Espírito Santo de Deus. Esta conveniência para nós, portanto, é imprescindível. Eu acredito no que a Igreja acredita. Eu professo o que a Igreja professa. 2000 anos decorreram entre o evento da ressurreição e a minha pessoa. Mas o que aconteceu no passado, porque Jesus quis se revelar a poucos, e porque Ele quis que sua igreja fosse testemunha fiel daquilo que aconteceu, e essa verdade é proclamada unanimemente de geração em geração, eu afirmo, sem possibilidade de erro, Jesus ressuscitou, Jesus subiu ao céu. Outra conveniência para Jesus se ausentar dos nossos sentidos é que Ele precisava iniciar uma outra etapa da sua missão, até que Ele venha sobre as nuvens com poder e glória. É a carta aos Hebreus, capítulo 8, versículo 1, que diz: temos um sumo sacerdote que está sentado à direita do trono da majestade divina dos céus. No mesmo livro, um capítulo antes, o 7º, versículo 25, o mesmo autor diz: Ele vive a interceder por nós. Enquanto estava conosco, era o nosso advogado terreno, mas não havia ressuscitado. A diferença entre Jesus no céu e Jesus na terra é que a carne de nosso Senhor aqui na terra estava sujeita à tentação, à fragilidade, à dor, ao sofrimento, à morte. Agora no céu não. Lá nada pode atingir o corpo de Jesus, o corpo da Virgem, a única criatura ressuscitada. Nós professamos, proclamando a assunção da Virgem Maria. E nenhum sofrimento, nenhuma dor, nenhum constrangimento, nenhuma possibilidade de debilidade atingirão o corpo dos ressuscitados no céu, quando depois que o Senhor vier em glória e os anjos tocarem as trombetas, todos aqueles que morreram haverão de ressurgir para o julgamento final. Ressurreição para a felicidade, o céu. Ressurreição para a ignomínia, para o opróbrio eterno, o inferno. Aquele, portanto, que subiu, assentou-se à direita do Pai e iniciou com a sua ascensão o mistério da sua intercessão celeste. Se ele deixou de ser advogado na terra, mandou um outro advogado. Importa a vós que eu vá. João capítulo 16, de 24 a 26. Porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós. Mas se eu for, vos-lo enviarei. Com a presença de Jesus, não existe o ato de fé no sentido estrito do termo, porque fé é crer naquilo que não se vê. Ausentando-se e enviando
enviando o Espírito, fala-se propriamente: eu creio em Jesus ressuscitado, porque não o vejo, mas o Espírito em mim, o Espírito do ressuscitado, me garante que Ele está vivo, que Ele está conosco, que Ele está no céu. E aquele que está conosco, sem deixar de estar no céu, e aquele que está no céu sem deixar de estar conosco, virá um dia: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Reparem bem, o papel de advocacia de nosso Senhor no céu, junto ao Pai, sentado à direita do Pai, é recordado também pela primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, isto vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Hoje é o dia em que, por assim dizer, glorificamos a Deus, porque começou no céu o mistério da intercessão celeste de nosso Senhor por nós. Ele está constantemente pedindo: ó Pai, eu vos peço por eles. É como se fosse o prolongamento da oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 17 de São João, aquela oração de despedida, na qual ele pede para que todos nós sejamos um com Ele em nós, nós nele, porque Ele está no Pai e o Pai está nele, para que o mundo creia que Ele foi enviado do Pai, e para que o mundo creia, pela nossa conduta, pelo nosso comportamento, que não há um outro Deus, que não há um outro advogado, que não há um outro cordeiro imolado, senão o nosso Senhor Jesus Cristo. Ilustremos agora em poucas palavras, resumindo brevemente, a primeira leitura que nós acabamos de ouvir, porque ela é a única narrativa fora do Evangelho segundo Lucas, do mistério da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. É num contexto de uma refeição, e isso é muito significativo, que nosso Senhor Jesus Cristo tenha dito aos apóstolos: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a realização da promessa do Pai, da qual vocês me ouviram falar. João batizou em água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo fez parte das promessas de despedida de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele será enviado, confidenciaria aos eleitos, revelaria, recordaria, ensinaria tudo o que Jesus Cristo disse, tudo o que Jesus Cristo fez, e mais, convenceria o mundo acerca do pecado, acerca do demônio e acerca da justiça, porque ele ia para o Pai, porque o inimigo, o filho, o príncipe deste mundo já foi julgado, já foi condenado. O Espírito confirmaria, levaria a termo a obra de Jesus Cristo. Precisava se ausentar, mas essa ausência é apenas aos nossos sentidos, porque sua presença seria no Espírito Santo. Ele garantiu no capítulo 18 de São Mateus: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Ainda um pouco embasbacados, os discípulos fazem uma pergunta não muito sensata: Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Eles ainda tinham, e é compreensível, porque o Espírito Santo não havia sido derramado sobre eles, uma concepção equivocada da realeza do Messias. Era uma concepção puramente humana, eu diria até política. Eles pensavam que o Messias viria arrasar os inimigos, os opositores de Israel, e viriam pela força ostensiva instaurar um reino de felicidade, um reino de paz, de alegria, um reino prolongadamente feliz aqui na terra. A resposta de Jesus é muito curiosa: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com sua própria autoridade. Em outras palavras, não é da minha competência, enquanto estou com vocês visivelmente, dizer quando e como será o fim dos tempos, quando essa realeza se instaurará, como ela se desdobrará, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra.
Nosso Senhor quer dizer com isso: a minha missão, pessoalmente, eu terminei. Agora vai começar a minha missão de forma mediatizada. Vocês é que continuarão no tempo aquilo que eu iniciei. Vocês deverão instaurar este reino. Para isso darei este poder, darei esta testemunha fiel chamada Espírito Santo. Dito isso, eleva-se e vai se ausentando paulatinamente dos olhares dos apóstolos estupefactos, até que Jesus desaparece completamente. A conveniência é precisamente esta: ninguém mais vai ver ordinariamente a pessoa de Jesus. Ele aparecerá ao longo da história da humanidade raríssimas vezes, e aqui são verdadeiras porque reconhecidas pela Igreja as aparições de Jesus. Por exemplo, a Santa Margarida Maria Alacoque, na França, que possibilitou a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. A devoção de Jesus rico em misericórdia, que levou o Santo Padre, o Beato Papa João Paulo II, a instituir a festa da Divina Misericórdia no segundo domingo da Páscoa. São raras as aparições de Nosso Senhor Jesus Cristo reconhecidas pela Igreja. É possível também que o próprio Jesus Cristo tenha aparecido, como de fato isso tenha acontecido, provando as histórias dos santos, dos beatos, dos mártires, dos confessores e de tantos que foram testemunhas fiéis de Jesus e que hoje estão na glória, sem dúvida alguma, mas isso será sempre uma exceção. As aparições privadas de Nosso Senhor Jesus Cristo em nada acrescentam à essência da revelação. Ninguém, nem o próprio Jesus Cristo, pode acrescentar algo ou contradizer, pior ainda, aquilo que está consignado na revelação positiva, a palavra de Deus escrita após a morte do último apóstolo. Pois bem, agora a Igreja de São Leão Magno, a Igreja reconhece Jesus na visibilidade dos sacramentos, ausentou-se dos nossos sentidos para permanecer sensível nos sacramentos da Igreja e no seu ensinamento. Outrora, o próprio Jesus batizava, também por meio dos apóstolos. Agora é Jesus quem batiza por meio da Igreja. Outrora, nas montanhas da Judéia, Samaria e Galileia, ele pregava, agora prega por meio da Igreja. A Igreja continua no tempo e no espaço a obra do Senhor. Isso é tão verdade que em Lucas capítulo 10, versículo 16, Jesus afirma: quem vos ouve, a mim ouve; quem vos rejeita, a mim rejeita. E mais, ide batizai, ide pregai, ide ensinai. Os sacramentos que ele instituiu foram para que, mediante a sua celebração, a graça do Cristo ressuscitado, assentado à direita do Pai, chegasse até nós, e chegasse de tal forma que a sua presença fosse inconteste. É São Paulo quem diz: eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Eis porque é extremamente inconveniente celebrar na liturgia da Igreja esse acontecimento, porque se ele de um fato, de um lado, aguça a nossa curiosidade e nos faz olhar para o céu, essa é a nossa meta, por outro lado, somos chamados também a olhar para a terra, homens da Galileia, porque ficais aí parados olhando para o céu. Esse Jesus que foi levado para o céu virá do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Quem subiu virá. Agora um detalhe: ele no momento presente se encontra sentado à direita do Pai como advogado. Já vos disse, já vos citei Hebreus 7:25, já vos citei Hebreus capítulo 8, versículo 1. Mas ele virá como juiz. Muda o seu papel quando a história da humanidade chegar ao seu arremate. Ele virá não como veio a primeira vez, porque veio pobre, porque veio servo, porque veio absolutamente subordinado a Deus e a lei dos homens. A segunda vinda não será assim em absoluto. Ele virá como juiz supremo,
Ele virá como aquilo que a segunda leitura diz, virá como aquele que está acima de tudo, cabeça da igreja que é seu corpo, plenitude daquele que possui a plenitude universal. Agora vem com força, porque da primeira vez veio fraco. Agora vem com a prerrogativa de sentenciar ao céu ou ao inferno todos os que se apresentarem diante dele. Na primeira vinda foi réu, agora será juiz. Na primeira vinda se calou, agora ele emitirá a sentença diante da qual todos os demônios se subordinarão, todas as criaturas se inclinarão, todo joelho se dobrará e toda língua confessará para a glória do Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Eis a riqueza da glória que está na nossa herança com os santos. Eis o que celebramos hoje, amados, o imenso poder que Jesus exerce em favor de nós que cremos na condição de assentado à direita do Pai. Por favor, tiremos dessa expressão bíblica qualquer ideia humana, como se no céu tivesse um trono bem majestoso e o Pai estivesse sentado no trono principal e um trono menorzinho ou com o mesmo fulgor e Jesus sentado ao seu lado. Por favor, isso daqui é uma imagem humana para descrever uma realidade que os nossos olhos não viram. É verdade, a Bíblia diz: Jesus assentou-se à direita de Deus. É assim que termina o evangelho que nós acabamos de ouvir. Vejam, em seguida levou-os para fora, ergueu as mãos, abençoou-os e enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Essa imagem significa: sentado à direita de Deus, Jesus é constituído digno, Senhor de toda a realeza na condição de ressuscitado. Qual a novidade? Antes de descer era espírito puro, ao subir sobe com o seu corpo glorioso e com o corpo de Cristo, que é cabeça da igreja, como diz a segunda leitura, a nossa humanidade entra na glória. Foi essa carne, minha e sua, que Jesus assumiu. Foi essa carne macerada pelo pecado, estrangulada, dizimada na cruz, que ressuscitou. Essa carne está destinada à glória. Jesus subindo por entre aclamações, como diz o Salmo, leva conosco a igreja gloriosa na sua carne. São Paulo diz, Colossenses 3, de 1 a 4: se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto. Vós estáis mortos, e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E reparem, que bonito o arremate da homilia. Subindo ao céu por entre aclamações, ausentando-se dos nossos sentidos, a carne de nosso Senhor e Salvador. Esta carne que nós agora carregamos com dores e lágrimas, essa carne que sua, que adoece, essa carne que envelhece, que adoece, essa carne que se empobrece, que um dia vai experimentar a corrupção. Lembra-te, ó homem, que és pó e ao pó has de tornar. Essa carne entrou no céu. Nosso Senhor levou em primícias, em esperança, a carne da igreja que ainda peregrina neste mundo. Essa minha carne, que ainda tem vigor e que vai experimentar, se Deus permitir, se Ele não me chamar antes, que vai experimentar o sono, o cansaço, o abatimento, a solidão, o envelhecimento, a decrepitude, a múltipla falência dos órgãos paulatinamente. Essa carne que aos poucos vai se autoquebrando e que vai chegar ao seu fenecimento, à sua decrepitude, e que vai dar o último suspiro, e depois, com dores e lágrimas dos entes queridos, será levada para o cemitério, coemitério, para o dormitório, onde vai apodrecer um dia, ao toque da trombeta vai ressuscitar. Todavia, a questão de ressuscitar para onde? Para viver onde? Vai depender da nossa situação no momento do passamento, no momento do nosso desligamento do corpo, naquela hora decisiva. Se estivermos na graça de Deus, temos a fé da igreja que garante
que será uma ressurreição para a felicidade sem fim. Por outro lado, aquele que deixar esta vida em inimizade com Deus, na hora decisiva, que não tiver a graça da reconciliação, da penitência final, do sincero arrependimento, morrendo em pecado mortal, ressuscitará sim, mas para a desgraça eterna, mas para a infelicidade que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, o que Deus não preparou para aqueles que o amam. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado para o demônio e para os seus anjos. Todavia, a conclusão dessa homilia não pode ser a respeito do inferno. É uma possibilidade, porque aquele que veio virá e virá para julgar, e a descrição do juízo final já está categoricamente, solenemente descrita no capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus. Eu vos proponho, ao chegardes em casa, que vós possais ler o capítulo 25, que descreve como Jesus virá com poder e glória, ele que está sentado à direita do Pai. A conclusão é do final da segunda leitura de hoje. Aproximemo-nos de coração sincero e cheio de fé, com o coração purificado de toda má consciência, o corpo lavado com água pura, sem desânimo. Continuemos a afirmar a nossa esperança, porque é fiel quem fez a promessa. Não temos um carrasco do lado do Pai, mas um advogado, e um advogado que derramou o seu sangue para salvar a Senhora das suas iniquidades, para salvar o Senhor de todas as suas vicissitudes, para confortar o seu coração já aqui na terra, fazendo com que, com as mãos arregaçadas, você dê o seu testemunho cristão, vivendo com Cristo, vivendo em Cristo, vivendo por causa de Cristo, na obediência a Cristo, certo de que Ele virá muito em breve. Ó Jesus, gloriosamente, que subistes ao céu, no mistério da vossa ascensão, o nosso coração vos contempla pela fé. Não queremos nos alienar como os apóstolos, que ficaram contemplando aquilo que não convinha mais contemplar. Nós vos contemplamos nos sacramentos da igreja, nós vos contemplamos na vossa presença viva, ressuscitada, no Espírito Santo na nossa existência. Caminha conosco, Jesus. Ajuda-nos também a subirmos convosco. Leva-nos para orar com o Pai. Santifica-nos, Senhor, nesta vida. Dá-nos a graça do arrependimento final, da perseverança final, para que naquela hora decisiva nós tenhamos a graça, o júbilo, a felicidade, o galardão de encontrarmos, para merecermos ouvir dos vossos lábios divinos: venha, eu esperei você e você me foi fiel até o fim. Agora você experimentará aquilo que eu prometi a todos vocês, para que onde eu estou, vós estejais também. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Glorifiquemos o Senhor que subiu aos céus, por entre aclamações, e fortalecendo-nos nesta esperança, aguardemos a vinda gloriosa do nosso grande Deus e Salvador. Porque é fiel esta palavra, porque é segura esta profecia, porque é contundente, é absolutamente veraz esta palavra da Escritura: eis que venho em breve. Esta é a última palavra de Jesus na Bíblia, e nós respondemos com a Bíblia: Maranata, vem, Senhor Jesus, muito em breve. Nós vos aguardamos, nós vos reconhecemos, nós vos adoramos como o Senhor da glória, em cuja carne ressuscitada está a nossa, que gemendo e chorando neste vale de lágrimas, peregrina ao vosso encontro. Muito em breve, Senhor, vinde apanhar-nos, vinde tocar-nos, vinde levar-nos para habitar convosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.